Pessoal, vamos lá. Como fazer o escritório de advocacia crescer? Quais são os erros mais comuns da maioria dos advogados que impedem seu crescimento na advocacia? O meu nome é Isaías Alves, eu ensino advogados a fechar até 3 contratos por semana, fazendo um faturamento médio de R$30 mil por mês em 90 dias, mesmo sendo advogados iniciantes e não tendo experiência. É muito comum muitos advogados chegarem num momento de impactar o escritório de advocacia. Ou seja, o escritório de advocacia para de crescer. E eu falo que existem 2 erros comuns que muitos advogados cometem, e cometem não é porque eles são burros, muito pelo contrário, é falta de conhecimento e falta de treinamento. Quer dizer, para você cortar uma árvore, não é que você precisa de ser mais forte, você corta a árvore mais fácil com o machado amolado. Então, conhecimento é o que faz o advogado fazer um crescimento maior e conseguir uma escala na sua advocacia. Os 2 erros principais que o advogado comete são: o primeiro erro deles é limitação de tempo. Quer dizer, o advogado entra no digital, ele começa a fechar contratos, ele começa a ter um reconhecimento na sua advocacia, mas a gente é limitado a 24 horas por dia. Chega um momento que o advogado não consegue colocar mais clientes no seu ecossistema. Por quê? Por causa de tempo. Ele não tem braço para atender. E muitos advogados erram nesse momento. Por quê? O advogado acha que para o escritório dele dar certo, precisa da presença dele 24 horas. Precisa de tudo passar por ele, petições passar por ele, prazos ele que acompanha. Então cria uma rotina desgastante operacional que o advogado não dá conta. Então, inconscientemente, o advogado mergulha no operacional, nos prazos, na petição, no retorno para cliente, no departamento financeiro. Ele começa a chutar, cabecear, pegar no gol, e chega um momento que ele não consegue crescer na advocacia. As despesas continuam aumentando cada dia que passa, o padrão de vida aumenta, as despesas do escritório aumentam, mas o advogado não aumenta a receita, porque ele não consegue atender mais pessoas. E qual que é o grande erro dessa fase? O advogado não sabe delegar. É muito importante para você crescer na sua advocacia que você delegue as atividades repetitivas. E um exemplo grande disso é a atividade operacional. Isaías, o que você quer dizer de operacional? Delegar o operacional é: o advogado não deve mais peticionar, o advogado não deve mais acompanhar processo, o advogado não deve mais ficar responsável por prazo no processo, ficar responsável de dar retorno de processo para cliente. É muito mais fácil ele contratar um estagiário, ele contratar um paralegal. O que é isso? Um paralegal é aquela pessoa que formou na advocacia, no direito, ou está formando no direito, mas ainda não passou na OAB. Ele tem um custo muito reduzido no escritório e ele está sedento, ou seja, cheio de vontade de aprender, cheio de vontade de entender mais da advocacia, que não ensina isso na faculdade, e ele tem a oportunidade de operacionar esse operacional no escritório. Ele vai ficar satisfeito em fazer essa demanda, o advogado vai ter tempo livre. Tempo livre para quê? Para ele não trabalhar, Isaías? Não. Esse tempo livre ele tem para dedicar a estratégia de comercial, estratégia de marketing, estratégia de conhecimento do seu cliente, entrevista do seu cliente que chega na sua plataforma. Quer dizer, é muito importante o advogado conversar com o cliente dele e entender as dores do seu cliente, como que o cliente chegou através dele, se chegou através do Meta, se ele chegou, ou seja, quando a gente fala do Meta, a gente está falando do Facebook ou do Instagram, ou se ele chegou através do Google, se ele chegou através de uma indicação, se ele foi bem atendido, se tiraram todas as dúvidas dele. Parece perguntas bobas, mas isso é muito importante para quê? Para o advogado entender o cliente dele, entender como que o cliente dele contrata serviço, aonde que o cliente dele está, se o cliente dele está no Meta, no Facebook ou no Instagram, ou se o cliente dele está no Google. Porque o advogado tem que estar onde o cliente dele está. Onde que o seu cliente está é que você tem que intensificar o seu tráfego pago. Isso vai fazer um resultado absurdo no seu trabalho. Por quê? Pelo fato simples. Você vai começar a comunicar com o cliente certo, não com o cliente curioso, porque existem vários clientes que chegam no escritório de advocacia sem aquele cliente curioso, tem aquele cliente que tem uma dor, que não sabe que existe essa dor, e tem aquele cliente que tem a dor, que sabe que existe a dor e procura um advogado
para poder solucionar essa dor. E você tem que aprender a conversar com o cliente certo. Porque isso, você atende o mesmo número de clientes, por exemplo, se você atende, sei lá, no mês 30 clientes, 50 clientes e fechava 5, você passa a fechar 15, você passa a fechar 20. Não porque aumentou a sua estratégia no comercial ou que você é muito bom vendedor, você precisa de ser também, mas porque o perfil do seu cliente melhorou. E como que você traz um perfil ideal? Contratando uma agência? Contratando uma agência ajuda muito, mas como que você vai contratar essa agência se você não sabe de verdade onde está o seu cliente? Onde que você vai colocar a sua rede para pescar? É muito fácil falar, o seu cliente está no Facebook, será? O seu cliente está no Google, será? Porque você precisa de entender isso. E essas entrevistas, essa comunicação com o cliente ajuda demais o advogado a entender aonde que ele vai investir o dinheiro dele, ou seja, aonde que ele vai alocar o tráfego pago. Porque o tráfego pago nada mais é do que um veículo. Se você coloca esse veículo na direção correta, ou seja, você coloca esse veículo e alia esse veículo a um GPS, e na advocacia e no marketing digital, o GPS é estratégia, ou seja, você faz um tráfego pago com intenção e com estratégia, aumenta muito o resultado, quer dizer, você comunica com o cliente certo, a inteligência artificial do Meta ou do Google começa a te mostrar mais daquele mesmo avatar a gente chama de cliente, ou seja, você começa a conversar com mais pessoas e com custo reduzido. Porque quando o Meta entende que você está conversando com a pessoa certa, que você alinhou isso e que você começa a ter conversão, teoricamente, ele entende que ele fideliza você, porque você vai investir mais na plataforma. E com isso, você vai alavancar muito o seu escritório. Porque quando você delega, você compra das pessoas liberdade de tempo. E quando você compra liberdade de tempo, é muito comum, os advogados não percebem isso, mas você vai contratar, sei lá, essa pessoa que eu te disse, um paralegal ou um estagiário, vamos supor um estagiário, R$ 1.600, um paralegal vai te custar aí R$ 2.500, R$ 3.000, mas qual que é o valor do seu salário? Quanto que você tem de retirada? Quanto você tem de despesa na sua advocacia? Provavelmente é muito mais do que esse valor. Então, quer dizer, você vai comprar uma mão de obra muito mais barata e vai vender a sua mão de obra muito mais cara. E com isso você vai ter liberdade, tanto para pesquisar mais marketing, estudar melhor o seu cliente, mas também para ter um momento com a família. Você vai poder cuidar da sua saúde, você vai poder descansar mais a sua mente, quer dizer, a sua advocacia vai rodar sem você estar presente lá. Por exemplo, você consome produtos do Meta e consome produtos do Google, mas você não compra esses produtos diretamente do dono da Meta ou do dono do Google. Automaticamente você compra isso, esses produtos aplicam para você numa boa, mesmo que você nunca viu essas pessoas. Quer dizer, não precisa da sua presença, você tem que mudar esse pensamento que eu faço melhor do que as pessoas, muito pelo contrário. O que você tem que aprender é treinar bem as pessoas. Porque se você tem uma metodologia, você tem valores, você tem princípios no seu escritório, você tem que treinar essas pessoas, não delegar, mas treinar essas pessoas para fazer como que você faria. Pode ser que essas pessoas façam um operacional melhor do que você. Por quê? Foram bem treinadas. Outras pessoas que vão entrar no comercial ou no operacional seu, as próprias pessoas que estão na plataforma vão treinar elas. E aqueles princípios e valores que você tem vão ser ampliados para mais e mais pessoas. Vocês não têm ideia do impacto que tem isso. Porque se você tem 8, 10 horas disponíveis, você compra 5 pessoas, 10 pessoas, você multiplica o resultado que você faria em 10. Você tem noção disso? Você tem noção do impacto financeiro que você vai fazer? É a mesma coisa de um advogado sair de um faturamento de R$10.000 e vai para um faturamento, sei lá, de 70, de 80, de R$100.000. O outro erro muito grande que muitos advogados cometem é: eu estou fazendo um anúncio, o tráfego pago, meu tráfego pago está alinhado, quer dizer, eu estou fazendo um tráfego pago e estou comunicando com o meu cliente certo e não estou crescendo. Aí um erro muito comum é, por exemplo, você investe por mês, sei lá, R$1.000, R$5.000, R$10.000, depende do tamanho da sua advocacia, mas vamos usar um modelo médio de R$5.000. Você investe R$5.000 e você consegue fechar, por exemplo, vamos chamar de, sei lá, 30 contratos.
Então, é uma grande ilusão e até burrice da pessoa pensar que ele vai continuar investindo os mesmos 5 mil reais e vai fechar 60 contratos. Por que não vai fechar 60 contratos? Porque a plataforma, por exemplo, se você investe 5 mil reais, ela vai te mostrar, sei lá, para 500 mil pessoas. Ela vai continuar te mostrando para 400, 600, 500, ela vai ficar oscilando o número de pessoas que ela te mostra. Então, quer dizer, ela limita o seu faturamento. Então, as pessoas acham que o valor que ele investe em faturamento é uma despesa. E eu não olho isso como despesa, porque tudo que é despesa, o seu cérebro inconscientemente tenta cortar e tenta reduzir. Você tem que entender isso como investimento. Gente, que investimento que você faz, que você investe, por exemplo, 5 mil reais e volta 30, que volta 40 e volta 50 mil reais? Não existe. Não existe nenhum investimento legal que você coloque esse valor e volta outro. É o que a gente chama de montinho, você coloca um montinho e coloca um montão. Só que as pessoas esquecem de um princípio chamado da reciprocidade. O que é o princípio da reciprocidade? Se você investe 5 mil reais, a plataforma vai te devolver um retorno em cima desses 5 mil reais. Mas, se você entendeu que você investiu 5 mil reais, mas você vai ter um retorno de 30, 40, 50 mil reais, por que no mês que vem você não investe 7 mil reais na plataforma? Automaticamente, quando você colocar 7 mil reais na plataforma, ou seja, você aumentou 2 mil reais de investimento, a plataforma vai potencializar o número de clientes. Quer dizer, se ela te mostrava para 500 mil pessoas, ela passa a te mostrar para 700 mil pessoas. 700 mil pessoas, se você começava antes, sei lá, com 100 pessoas e fechava, sei lá, 10 contratos, você passa a conversar com 130 pessoas e passa a fechar 15, sei lá, 13 contratos, 14 contratos. Aí, cada mês que você vai investindo de forma escalonada, você passa para 8, você passa para 9, você passa para 10, você vai dobrando o número de clientes que chegam no seu comercial. E cada mais clientes no perfil que chega no comercial, aumenta significativamente a oportunidade de fechamento. Aí eu falo ganha-ganha. A gente paga no comercial aqui no escritório e a gente vai ensinar vocês a mentoria que a gente paga comissão de fechamento. Quer dizer, por que eu pago comissão de fechamento? Primeiro, eu deixo o meu comercial sempre motivado, porque todo mundo tem despesa para pagar. Então o comercial sempre quer fechar mais contratos. Se o comercial fecha mais contratos, o operacional também, que recebe por comissão, ele tem mais possibilidades de ganhos e gera um ciclo que a gente chama de Fordismo. Cada parte com uma engrenagem muito específica, fazendo apenas uma coisa, não fazendo tudo, sendo especialista naquela coisa. Se a pessoa do comercial, a gente tem que treinar o comercial muito bem para ele vender, para ele encantar, para ele sorrir para o cliente, para ele atender o cliente na hora, ele está sempre disponível, ele fazer o CRM, quer dizer, ele conversar com o cliente hoje, fazer uma planilha desse cliente de atendimento, clientes frios, clientes quentes, e começar a mandar mensagem para esses clientes, conversar com esses clientes, não só para fechar o contrato, e aí, separar os documentos? Não é isso. Você tem que mandar mensagem para o cliente, e aí, o seu problema, como que você está se sentindo hoje, você está melhor, começar a trabalhar na dor do cliente, não no fechamento em si. Porque quando você trabalha a dor do cliente, o cliente se sente acolhido, ele não sente-se só atendido por um vendedor, ele se sente acolhido por uma pessoa que quer ajudar o problema dele, ele confia. Quando o cliente confia, é muito mais fácil de você fazer um fechamento, é muito mais fácil de você combinar honorários, é muito mais fácil de você fechar a sua venda. E quanto mais venda que você fecha no escritório, é mais dinheiro que você coloca na sua advocacia. Quanto mais recorrência de dinheiro que você coloca na sua advocacia, você consegue crescer seu escritório, você consegue ter uma estabilidade de vida melhor, você consegue ter uma qualidade de vida melhor, porque você já trabalhou o seu tempo, você já não está lá mais 15, 16 horas todos os dias no seu escritório, você tem mais tranquilidade para você trabalhar, para você pensar, você não trabalha mais pensando em dívidas, você cria uma previsão financeira de 6 meses, uma estabilidade financeira de todas as suas contas pagas pelos próximos 6 meses, você não tem noção do poder que é isso. A tranquilidade do advogado poder fechar contratos no seu escritório, do advogado poder trabalhar, conversar com o seu cliente sem ter problema nenhum financeiro. E ter tudo isso planilhado. Hoje em dia, por exemplo, o Google,
ele sabe todos os atos que você tem, que cliente que vem a você, o perfil de cliente, quanto que você investe, quanto que é o custo de aquisição do seu cliente, ele te mostra isso tudo planilhado. E o escritório não é diferente, porque você não tem que pensar no escritório como uma extensão da sua vida, você tem que pensar no escritório como uma empresa. Empresa, ela visa lucro, empresa visa estabilidade financeira. Então você fecha muitos contratos, você faz a escala. O que é escala? Não é você aumentar. Por exemplo, você fala, eu vou escalar, eu vou abrir mais um escritório. Não é isso. Porque você abre mais um escritório, você pode até fechar mais clientes com 2 escritórios, mas você dobra a sua despesa. Você tem mais despesas fixas, tem mais despesas de contratação. E escala que a gente ensina na mentoria é, com a mesma estrutura física que você tem, você aumentar o número de fechamentos do seu escritório. E isso gera uma previsibilidade financeira sensacional. Se você consegue, por exemplo, pagar todas as suas contas, vamos supor, com 10 fechamentos por mês, imagina se você passar a fechar 20, passar a fechar 30, passar a fechar 100 contratos por mês. E sem preocupação, porque vai aumentando a demanda, vai aumentar a demanda do operacional, mas você aumenta mais pessoas no operacional. Por exemplo, você aumentou você dobrou seu faturamento, sei lá, era 25 mil reais. Seu faturamento passa para 50 mil reais, você vai lá e coloca mais uma pessoa no operacional, você aumenta sua despesa em 3 mil reais. Quer dizer, você aumenta a despesa em 3 mil reais, mas gera uma previsão financeira de 50. 50 mil reais com um custo fixo, com tráfego, mais pessoas, vamos chamar de 20 mil reais, você consegue ter 30 mil reais livre todos os meses. Mas se você aumenta, faz aquele ciclo que eu falei, aumenta o investimento na plataforma, a plataforma te dá mais clientes, automaticamente mais clientes chegando no seu comercial, aumenta o volume de fechamento, aumentando o volume de fechamento, aumenta o volume de receita. Aquele advogado que antes faturava talvez 20 mil reais, passa a escalonar para 30, passa a escalonar para 50, passa a escalonar para valores infinitamente. Por que ele faz isso? Por um fato muito simples, o poder da escala. Eu tenho um amigo chamado Roberto Chinachique, que ele fala que se você quer ter sucesso na vida, você tem que ajudar mais pessoas. Aí eu vou pegar a frase dele e vou trazer para a advocacia. Se você quer ter sucesso na advocacia, você tem que fechar mais contratos, ajudar mais pessoas. Quanto mais pessoas você fecha contratos, mais contratos com valores previsíveis, com bons valores, não é fechar o contrato mais barato que eu estou falando, não. Eu quero encher a agenda de vocês com clientes que pagam seus honorários, com clientes bons, comunicação com o cliente perfeito. Ou seja, existe o método de Pareto. O que é isso? 20% dos seus clientes geram 80% da sua receita. Então, aonde eu quero focar os meus anúncios? Nesses 20% de clientes que geram 80% de receita. Mas como é que eu faço isso? Como que eu fiz isso na minha advocacia? Eu consegui fazer isso na minha advocacia entendendo qual que é o perfil de cliente no meu escritório. Eu sou, por exemplo, advogado trabalhista. Qual que é o melhor cliente que me gera receita? Aí, no meu caso, eu descobri que a melhor receita são rescisões indiretas e ações de insalubridade e periculosidade. Então, e também gestante. Esses 4 clientes são o meu carro-chefe no escritório. Então, aonde que eu faço o meu tráfego pago? Voltado para esses 4 clientes. Ah, Isaías, você não pega vínculo de emprego? Você não pega acúmulo de função? Pego, mas é exceção. São os 20%, dos 100 que eu pego. Quer dizer, são o mínimo. Por que eu faço isso? Eu tento trabalhar com o melhor perfil do meu cliente. Eu consigo encher a minha agenda, sei lá, eu fecho uma média de 70, 80, 100 contratos por mês. Então eu fecho 80, 100 contratos por mês de clientes bons. Isso dá, se eu fosse colocar na minha advocacia de 2 anos atrás, por exemplo, que eu fechava de tudo, era como se eu fosse fazer uma pescaria, eu passasse uma rede, aí vinha tilápia, vinha bota, vinha tubarão, vinha de tudo. Então eu trabalhava muito mais e ganhava muito menos. Eu fechava, sei lá, 120, 130 contratos, mas os 120 contratos hoje seria 40 do que eu fecho. Quer dizer, eu consigo fechar talvez até um número reduzido em comparação com o passado, mas ganhando 2, 3 vezes maior a receita. Eu consegui aumentar o custo de aquisição do meu cliente. Quer dizer, eu consigo fechar mais clientes com um preço melhor.
Então, por exemplo, se você é na advocacia criminal e vamos supor que a sua especialidade é tribunal do júri, então você vai aumentar o quê? Você vai aumentar esses crimes que você tem aqui na delegacia de furto de um 157? Não, você vai aumentar a receita de clientes de tribunal do júri. Ah, Isaías, mas na cidade que eu tenho é muito difícil eu ter um tribunal do júri. Tá, quem que disse que o seu escritório digital ele está aberto na sua cidade? O seu escritório digital está aberto no Brasil. Então, no Brasil inteiro, você vai colher o que é melhor de tribunal do júri. Ah, Isaías, mas eu vou ter que fazer viagens para atender? Claro, isso está na profissão. Mas processos, por exemplo, de tribunal do júri, que talvez antes você cobrava 10 mil reais para você fazer um tribunal de júri, não sei se é isso que o pessoal cobra, você vai passar a cobrar 40, 50 mil reais. E se você fechar, por exemplo, 4, 5 contratos desse por mês, nós estamos falando de uma receita de 200 mil reais. Vale a pena você viajar para fazer o tribunal do júri? Claro que sim. Isso eu estou falando de 4 ou 5, mas a gente pode colocar na sua agenda aí 10, 15, 20. Quantos homicídios que não tem todos os dias no Brasil? Quantas pessoas? Ah, Isaías, mas muita gente está na defensoria pública. Claro, eu não faço tráfico para essas pessoas. Eu faço tráfico, eu estudo o meu cliente. O meu tráfico não é orgânico, o meu tráfico é pago. E o tráfico pago, a plataforma te entrega para quem você quer, com perfil de renda, com perfil de idade, com várias formas que a plataforma tem de chegar nesse tipo de pessoa. Eu ensino isso na mentoria. Por isso que eu falo, eu não quero que vocês fechem qualquer cliente, eu quero que vocês busquem o cliente ideal, porque o cliente ideal ele vai gerar mais receita, o cliente ideal paga os seus honorários com muito mais facilidade, o cliente ideal te dá menos dor de cabeça, que vai ser um cliente que ele vai passar por um funil de vendas, um aprendizado, e você que vai escolher esse cliente, se esse cliente é perfil do seu escritório ou não. Todos os dias aqui o meu comercial dispensa muitos clientes, porque eu quero trabalhar, eu quero fechar muitos clientes, mas eu quero fechar clientes que dão um resultado e dão lucro para o meu escritório. Eu não quero fechar clientes por ser o mais barato, eu não quero fechar qualquer tipo de cliente. O meu nicho é nichado e subnichado. Quer dizer, eu não pesco mais com uma rede para trazer bota, para trazer piaba ou sardinha, não. Se o meu cliente é o tubarão, eu coloco uma isca específica para o tubarão. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Ensinar vocês a ter uma advocacia previsível, viver da advocacia com venda todos os dias e venda de clientes com perfil ótimo, com um perfil perfeito para vocês. Clientes que pagam seus honorários no início, clientes que têm condição de pagar seus honorários e criar previsibilidade. Nós vamos ensinar para vocês como que vocês cobram seus honorários advocatícios, como que vocês escalam na sua advocacia, como vocês vão crescer na sua advocacia, como você ancorar, por exemplo, eu quero cobrar, sei lá, para uma ação X, eu quero cobrar 15 mil reais. Então, como que eu vou fazer meus honorários? Como que eu vou apresentar os meus honorários para o meu cliente? Como que eu vou fazer uma proposta para o meu cliente que ela seja irresistível para que ele pague à vista? Se ele não tem condição de pagar aquela proposta à vista, ele vai pagar um pouco mais caro no cartão de crédito. Mas se esse cliente também não tem cartão de crédito, não tem problema, ele vai pagar no boleto, mas ele vai pagar um pouco mais caro ainda que ele pagaria no boleto. Quer dizer, o boleto aumenta os riscos de inadimplência, aumenta o trabalho do financeiro de cobrar, e entretanto o cliente vai pagar mais caro. Se o cliente tem condição, dependendo do nicho, ele não quer pagar mais caro. O cliente quer pagar um valor mais barato, ele acaba contratando um advogado à vista. Então, se você vai fechar contratos com esse cliente, vamos supor que seus honorários sejam 15 mil reais e você feche 10 clientes por mês, que dá para fechar muito mais do que isso, nós estamos falando de 150 mil reais. 150 mil reais, vamos fazer um tráfego pago, nós vamos fazer valores altos aqui. Nós vamos colocar de tráfego pago 20 mil reais. Então, 20 mil reais, nós vamos fazer 150 mil reais, nós vamos fechar 10 clientes de 15 mil reais. Dentro desses 150 mil reais, você vai tirar 20 mil, que é o tráfego pago, vai tirar uma média de 10 mil reais de despesa do seu escritório, mais uns 20 mil reais de despesa com pessoas, contratar pessoas e pagar bem para essas pessoas, para que essas pessoas fiquem no seu escritório, para que essas pessoas cresçam no seu escritório, você vai ter um faturamento de 100 mil reais com apenas 10 clientes. Só que você tem que entender uma coisa que muitas profissões não permitem. Se você faz um faturamento, uma previsão de fechamento de 100 mil reais, eu estou falando aqui que você fechou o cliente, muitas das vezes o comercial que fechou esse cliente,
O cliente vai ser conduzido pelo operacional, você vai ganhar R$100 mil apenas pela estratégia. Porque você não vai pegar, você não vai usar, você pode até trabalhar, você pode acompanhar alguma coisa desses clientes, mas para esses fechamentos acontecerem e para esse escritório rodar, você entende que não precisa mais de você. Você vai ter liberdade geográfica, você pode estar em qualquer lugar do país, porque você vai trabalhar o Brasil inteiro, então você pode trabalhar, se você é de São Paulo, se você é de Minas, em qualquer lugar, você pode ir para o exterior se você quiser e trabalhar numa boa aqui e o seu escritório rodar sem depender de você. É isso que é o objetivo da nossa mentoria Advogado Sem Medo, que vai conduzir vocês para faturamentos que a gente diz no início de R$30 mil, mas esses faturamentos podem chegar a 100, 200, 300 mil reais, porque para uma advocacia digital você começa do zero e o limite é o infinito. Então você tem infinitas possibilidades para nadar no oceano azul. Se esse vídeo faz sentido para vocês, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o link da nossa mentoria. Clica na mentoria, clica nesse link, venha fazer parte da nossa fraternidade, venha andar como advogados vencedores num ambiente que pessoas estão querendo crescer e que talvez dores que você está vivendo hoje, essas pessoas já viveram essas dores e possam te auxiliar com o objetivo único de crescer. Porque quando você está num lugar que as pessoas pensam em crescer, elas te puxam para cima. E o contrário também acontece. Quando você está num lugar que as pessoas vivem de uma forma, negociam com a mediocridade, a tendência delas é te puxar para baixo. A minha mãe dizia que a única forma de você sair do buraco é parar de cavar. É o momento que você precisa de decidir se você quer ou não uma vida melhor para você e para sua família, porque a decisão ela é sua. A gente não pode tomar a decisão por vocês. O tempo não para, ninguém consegue segurar o tempo. Cada dia que você deixa de tomar uma decisão é um dia perdido, é um cliente perdido. Nós vamos ensinar você como crescer e escalar na advocacia, de viver na advocacia todos os dias com previsão e com vendas. Pessoal, tamo junto para vocês. Não esqueçam de curtir o nosso canal, de seguir o nosso canal. Isso é muito importante para a gente crescer, para esse vídeo ser visto por mais pessoas. Tamo junto nessa empreitada aí. Forte abraço para todos.